Reciclagem da Visão. Boa, pessoal, vamos lá, a gente tem Reciclagem da Visão para fazer aqui com vocês. Vamos conhecer os nossos convidados desta noite, segunda-feira, Ricardo de Melo de Bagé, Rio Grande do Sul, e Nelson Ramos de Gramado dos Loureiros, RS também. Você vai compartilhando agora, beleza? Para dar aquela força, pra gente bater logo aí, pelo menos 150 visualizações simultâneas no YouTube. Vá compartilhando com seus amigos. Vamos passando alô aqui com os convidados da noite. Boa noite, Nelson, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos, pastor Sérgio, todos os ouvintes aí. Boa noite. Quero mandar que participe aí contigo. Isso aí, Nelson. Temos do outro lado. Temos aí o Ricardo Melo também participando com a gente de Bagé. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Nicolas. Boa noite, irmão Sérgio. Boa noite. Isso aí, beleza. Vamos lá, então, de praxe que a gente tem toda segunda, a gente quer conhecer rapidamente um pouco da trajetória aí dos nossos queridos presbíteros, né? Como que chegaram até esse encargo de presbítero. Vou começar com o Nelson aí. Nelson, conta pra gente rapidamente aí como é que o senhor te trouxe aí, como que ele te resgatou e como que tu parou no presbitério faz quanto tempo? Amém, irmãos. Eu faz em torno de, acho que hoje eu pensava sobre isso, até para compartilhar aqui, que eu não sou muito de data. Uns 17, 18 anos atrás eu conheci a igreja. Eu fiquei em torno de um ano, eu acho, que na igreja, assim, o Senhor fez grande coisa na minha vida. Eu buscava muito, eu orava muito, eu tinha uma sede, uma fome de Deus, e Deus fez grandes coisas. E aí aconteceu algo assim na igreja que eu não sei até hoje, não sei, o Senhor não me mostrou o que aconteceu durante esse ano. A gente saiu e voltamos pro mundo de novo, pro Egito. Ficamos mais não sei quantos anos, mas hoje eu sei assim que o Senhor estava comigo, e durante todo aquele tempo que nós ficamos fora. E aí, novamente, o Senhor, sem o auxílio de ninguém, sem visita de ninguém, o Senhor, durante esse tempo, trouxe um irmão de sangue, um irmão que também é presbítero hoje, o Adilson, que está em Chapecó. Olha aí. E o Senhor trouxe ele morar para cá, e nós temos aqui uma pequena propriedade, lutamos com hortaliça e tal. E de um dia assim para a noite, eu não sei explicar assim, o Senhor começou a falar comigo forte assim, e ficamos uma semana aqui num avivamento que o Senhor fazendo muito forte, dia e noite, madrugada. Que legal. E o Senhor fez muita coisa assim na minha vida. Nossa, tive muita experiência aqueles dias, o Senhor fez muita cura, muita libertação, muito, muito mesmo. E a partir dali, até tive uma experiência durante aqueles dias ali, o Senhor de madrugada mandou eu ir, ungiu a Deus, e eu me levantei assim, fui lá, e sem saber para quê, o porquê que era aquilo, o que estava acontecendo, mas apenas fui lá, chamei ele de madrugada, saiu assustado na porta, e eu fui lá com óleo e ungi. O senhor está dando experiências aí logo nesse reavivamento. Não sabia para que era, mas depois logo entendi. Logo nós fomos na igreja, daí os irmãos ungiram a Deus para ficar como assim, representante dessa obra aqui. E dali o Senhor me pegou e trabalhou muito forte em mim. Há quanto tempo isso, Nelson? Não saí. Na verdade, eu não consegui sair. Eu louvo a Deus, essa é a verdade. Eu não consegui sair da igreja, eu até sairia se o Senhor não tivesse me segurado. Sim. Assim, essa foi a graça de Deus para comigo. Ei, Nelson. Oi. E agora, tu como presbítero aí em Gramado dos Loureiros, isso faz quanto tempo? Faz, eu acho que 6 a 7 meses. Ah, faz pouquinho tempo. Entendi. Sim. E essa situação em que tu estava contando aí, quando tu
Quando tu sentiu de ungir ali, no caso, o teu irmão, né? O Adilson, isso também faz tempo? Acho que olha, eu não lembro, mas deve fazer 3 anos, 4 anos por aí. Mais recente, entendi. Legal. Sim, aí ele ficou, aí eu abri um grupo familiar na minha casa e o senhor trabalhava muito forte em mim, sim, muito, e eu ficamos ali auxiliando ele, sempre participando de todas as coisas. E aí, desse grupo familiar, eu trazia alguma pessoa, convidava a pessoa na minha casa, aqueles irmãos que... Porque a igreja aqui em Gramados nasceu comigo mesmo. Antes, há 17 anos atrás, né? 18, sei lá. Sim. E aí, naquela época, o senhor trouxe uns irmãos para a igreja. Naquela época, tinha um grupo familiar na minha casa. O Adilson morava aqui. Entendi. E aí, depois que agora o senhor avivou e nos chamou de volta, esses irmãos que, naquela época, eles voltaram. E são os irmãos nossos vizinhos, porque eu moro no interior. Sim. Então, esses irmãos, eles participam conosco, eles voltaram também junto. Entendi. Aí, eu abri o grupo familiar na minha casa, fiquei fazendo meu trabalho, participava da igreja, e logo mais a seguir, o senhor fez um arranjo e me deu um grupo em Trindade do Sul. Sim. Mais um grupo, daí eu tinha o grupo da minha casa, eu cuidava um grupo e participava da igreja, e ali eu fiquei. Sim. E aí, Nelson? Oi. Hoje, então, tem a igreja aí em Gramado dos Loureiros, mais os grupos familiares. Sim. E daí tem 3 cidades. Entendi, tu cuida de mais 3 cidades. E tem quantos grupos familiares hoje aí, na região aí que o irmão tá administrando? 4 grupos familiares. Tem um grupo aqui em Gramados, 2 em Trindade e 1 em Planalto. Bacana. Tá, então, Nelson Ramos contando pra nós um pouquinho de Gramado dos Loureiros. E vou virando aqui para Ricardo Melo, de Bagé. A gente tem alguns minutos aí para que o Ricardo conte como é que foi essa trajetória até chegar ao presbitério, Ricardo. Irmãos, eu conheci a igreja através do presbítero de São Leopoldo na época. Eu trabalhava com informática, eu vendi 2 computadores para ele colocar na pizzaria dele. Instalei os 2 computadores, ele olhou para mim e disse assim: Ricardo, nós éramos amigos de longa data. Daí ele me disse assim: Ricardo, tu tem que te batizar. Ninguém me disse nada, eu nunca tinha aberto uma Bíblia. Assim, com o intuito de meditar em cima da Bíblia, de saber exatamente o que Deus queria falar comigo. Nunca tinha feito isso. Aí isso foi numa quarta-feira. E aquilo ficou me remoendo. E daí, como o César me disse, o nome desse irmão era César, ele me disse que o batizado seria em Novo Hamburgo, sábado às 9 horas da manhã. Quando isso? Há quantos anos, Ricardo? Isso foi em 2009. Ah, legal. Em agosto de 2009. Daí, eu fui para Novo Hamburgo. Eu morava em Porto Alegre e fui para Novo Hamburgo. Chegando lá, o Lauro, que era o presbítero na época também, ministrou o batismo. Foi a primeira vez que eu escutei a palavra. Eu nunca tinha escutado antes. Sim. E fui às águas. Legal. Quando o Lauro, até eu brinquei com ele, porque o Lauro era uma pessoa magra, né? Eu já era grande. E eu disse: irmão, tu vai conseguir me segurar? Ele disse: não te preocupa, só relaxa que tudo vai acontecer. E foi o que aconteceu. Eu relaxei, quando eu desci as águas, eu escutei o barulho parece um galho quebrando. E a partir dali a minha vida mudou completamente. Olha aí. Aí eu fui abençoado por poder trabalhar com o irmão Sérgio, viajar com ele. E assim foi por quase 2 anos. Aí quase 2 anos. Aí eu me casei com uma irmã da igreja. E daí o Senhor nos deu uma missão, ir para Bagé como missionários. Sim. Isso foi tudo logo ali já, na época, ali, quando tu te batizou? Não, já foi em 2010, 2011 eu já estava em Bagé. Legal. E depois de quanto tempo que tu te tornou presbítero aí? Depois de 3 anos em Bagé. Legal. Depois de 3 anos, o irmão Iltamar, por problemas dele,
não quis mais, aí o irmão Sérgio me ungiu presbítero aqui de Bagé. Legal, Ricardo. E como tá hoje aí, Ricardo? Os grupos familiares? Irmão, eu gosto de ser sincero, né? Nós tivemos muitos problemas aqui em Bagé. Porque aqui em Bagé, como é uma região fronteiriça, o pessoal é muito endurecido. E o pessoal, assim, são poucos que querem ser índios. Todos querem ser caciques. Então, o que aconteceu? Então, o povo que já existia na igreja, o Senhor começou a trabalhar na vida deles e na minha também. Porque eu acredito que eu tenha vindo para Bagé para o Senhor quebrar a soberba em mim. Sim. Porque uma coisa muito forte aqui em Bagé é a soberba. Então o Senhor começou a trabalhar nesse povo, e em mim. E agora o que está acontecendo, irmão? Agora está começando a acontecer um reavivamento aqui em Bagé. Nós fechamos a igreja aqui, ficamos só com grupos familiares. Legal. Agora, pela bênção do Senhor, nós já temos um local onde a gente faz uma reunião presencial, né? Onde nós fizemos o nosso culto, a gente tem a nossa ceia, né? E com a graça do Senhor, o Senhor vai abrir mais locais e nós vamos... e a igreja está começando a crescer. Hoje nós somos aqui em Bagé, nós somos em torno de 25 pessoas. Certo. Tá? Então, claro que já fomos muito mais aqui, né? Nós tínhamos mais de 200 irmãos, né? Mas hoje nós somos 25, mas é o que eu digo assim, hoje o pessoal ele está muito mais receptivo. Hoje, o povo que o Senhor está trazendo para dentro da igreja é um povo que quer ser servo. E, Ricardo, esse reavivamento está vindo assim, tu vê pessoas novas, está voltando algumas ovelhas desgarradas? Como é que está sendo? Pessoas novas. O Senhor está levantando pessoas novas. Quantos grupos vocês têm aí, Ricardo? Como é que é? Quantos grupos familiares? Hoje nós estamos com 7 grupos familiares. Mas o que eu digo assim, irmãos, aqueles irmãos de, como eu digo assim, irmãos de fé, aqueles que tu pode contar com eles. Sim. Entendi. Teve um comentário aqui no Facebook, diz assim: abrir obra nas cidades é uma bênção, o quebrantamento vem bem, como o irmão Ricardo falou, é muita oração, consagração diárias pelas ovelhas. Isso aí. E também o Marus comentou aqui no Facebook que bênção compartilhar do irmão presbítero de Bagé, muito edificante. Ele também comentou aqui que conhece o irmão Nelson e já participou do grupo familiar dele também. Tem um comentário da Denise aqui também. No ano de 2013, fiz algumas terapias com o irmão Ricardo. Bênção de Deus. O Senhor trouxe auxílio para minha família através desse vaso. Isso aí. Tem uma pergunta aqui para os presbíteros, aqui, começando com o Nelson aí. Vocês têm usado assim os materiais da Editora Vento Sul para a expansão da obra local aí? Sim, aqui é o nosso foco. E foi a primeira coisa que eu procurei a fazer quando eu assumi aqui, o recurso que começou a ter na igreja, que não tinha material, por um bom tempo eu fiquei com um livrinho de cada, assim, que o irmão deixou, porque não tinha livraria e o material era dele. No caso particular também, porque a igreja não tinha recurso. E aí eu fiquei com aquele material, mas era um de cada. E alguns material que eu tinha adquirido quando eu tinha um grupo familiar, eu cada passo comprava. Então, esse material ficou. E daí, no primeiro recurso, até eu orei, e o Senhor me concedeu, e na reunião dos presbíteros que tinha, eu consegui fazer uma compra, a primeira compra de material. E ali eu trouxe para a igreja, porque meu entendimento que eu tinha, minha visão e o que eu passei para os irmãos, que é o material da editora que nós tínhamos que usar. Era apresentar o material e eu procurei, de certa forma, assim, falar com todos os irmãos e colocar esse material, coloquei o material assim, para que os irmãos
que às vezes tem irmãos que não conseguem, tem irmãos que alegam, tem que comprar um material e às vezes não pode e tal. Eu coloquei um material à disposição para os irmãos pegar esse material e anotar ali o material que eles pegava um, pegava dois, eles oravam. Eu eles orar para que Deus mostrasse às pessoas para não ficar assim distribuindo o material e eles vendessem o material. Eu procurei assim incentivar e até hoje procuro para que cada um faça aquela partezinha de cada um. Então até deu um certo fruto, foi muito pequeno assim a adesão, muito pequeno mesmo. Uma pequena parte de irmãos pegaram esse material mas algum material que foi pego, foi colocado, e até de uma pessoa lá que temos para abrir um grupo familiar, peço ao Senhor conceda essa vitória até o dia, era para ter sábado passado, que para mim aqui ó, é uma vitória assim, muito grande, que é um grupo familiar na cidade, porque nós moramos no interior, então será o primeiro grupo dentro da cidade de Gramados. Eu achei muito interessante isso. E aí era para ser sábado passado, não deu e ficou agora para sábado que vem. Legal. Começou, um irmão pegou esse material e levou até lá. Sim. E depois foi convidado essa pessoa a participar da igreja. Ela está participando, está indo em todos os grupos junto. Então, a visão aqui, no entendimento, é os material. A gente não tem muito o que falar, tem que distribuir os material, mas está tendo pouca adesão e a gente não sabe muito bem o que fazer, porque poucos irmãos que aderiram isso, de estar fazendo isso. Mas é muito lento, mas está tendo algo assim, se encaminhando para esse lado. Bacana, Nelson. Então a gente vê que deu fruto, né? Tá abrindo o grupo, é fruto através do material, uma ótima ferramenta. E Ricardo, como é que tá aí o uso dos materiais em Bagé? Irmão, nós aqui tivemos livraria por bastante tempo, entendeu? Só que agora com o advento do site, qual é o meu grande intuito? É levar as pessoas a comprarem direto do site. Entendeu? Eu incentivo as pessoas a entrarem nos aplicativos, entrarem no site e fazer a compra direta, porque os materiais são uma bênção. Os materiais já me ajudaram muito, continuam ajudando. Né? Hoje não tenho a livraria mais, né? Mas assim, continuo utilizando os materiais. Olha, eu sou uma pessoa assim, ó, que a cura interior para mim foi uma bênção tão grande que esse material eu coloco para todos os irmãos, que a cura interior literalmente me curou. Porque se eu não tivesse lido, se eu não tivesse meditado, se eu não tivesse orado em cima da cura interior, com certeza hoje eu não estaria na igreja. Sim. Porque mesmo com a companhia do irmão Sérgio, que na época foi até ele que me sugeriu de ler a cura interior, eu estava muito ligado no mundo ainda, e com certeza, se eu não tivesse lido, se eu não tivesse meditado, se o Senhor não tivesse falado comigo naquele livro, naquela apostila, hoje eu não estaria aqui. E Ricardo, quais são os métodos de evangelismo, então, que vocês utilizam na cidade de Bagé? Olha, nós aqui já utilizamos vários métodos. Nós já fizemos campanhas nos bairros mais pobres. Nós já distribuímos até ranchos aqui. Né? Hoje, o que acontece? Hoje, eu faço visitas, eu regularmente faço visitas a vários locais, né? E aí, o que acontece? Eu sempre tenho alguma coisa comigo. Sempre eu tenho um CD, Então, eu levo esse material. Legal. Tá? E apresento para as pessoas. Normalmente eu tenho uma Bíblia, eu também tenho uma Bíblia, eu tenho aquelas Bíblias pequenas, aquelas Bíblias de bolso, então eu levo uma Bíblia também para as pessoas. Tu vende, no caso, assim esses materiais?
Tu vende os materiais que tu leva, no caso, ou tu Não, distribui? eu peço para as pessoas comprarem diretamente do site. Entendi. Legal. E Nelson, o aplicativo Pão de Judá aí, como é que tá em Gramados, Loureiros e as cidades aí que tu citou? Bombando aí o app Pão de Judá? Irmão, o aplicativo é o mais usado, né, por todos os membros, assim, que Legal. eu acredito, assim, que todos os membros da igreja, assim, usam. Eu, assim, é direto na mão, assim, o aplicativo tá sempre, assim, eu vejo na minha casa, na minha família, eu vejo com os irmãos. Eu vi um testemunho da minha filha, agora, no Orvalho do Irmão também, falando que ela trabalha numa creche, né, e a pessoa falou que estava doente, ela já falou do aplicativo e já baixou o aplicativo para a guria. No outro dia a guria falou que fez a oração lá da cura, e foi bom. E eu vejo muita gente, até essa pessoa nova que está chegando aí, já está acessando, sabe os louvores, já está sabendo tudo acessar no aplicativo. E a nossa ferramenta aqui, Tu vê. o nosso foco aqui é a mesa, é tudo que o senhor, assim, o que a gente consegue é a mesa, é o Verdade. nosso lugar. E Nelson, qual a importância das mensagens de edificação, as mensagens ao vivo, né, para ti como presbítero, né, quanto te ajuda? E mais do que isso, tu consegue passar, né, para o pessoal, para os membros aí, o quanto é importante assistir as mensagens ao vivo? Para mim, assim, as mensagens ao vivo, o ministério é tudo, né? Não tem nada, se não teria nada, nem igreja e nem eu estaria aqui, nada. Sim. Tem entendimento que o ministério é o Espírito. Eu vejo isso aí. testificando comigo. Eu estou sempre assim, estou de olho em tudo que o ministério, onde o ministério está, assim, eu estou de olho em todas as E tu mensagens. incentiva os membros aí. E aqui em Gramados, assim, até comentava com o irmão Cidinho aqui, dificilmente numa reunião, uma coisa, se alguém traz outro assunto, outra palavra, a não ser a mesa. Sim. É só obrigar, a gente tá ali naquilo que pode, assim, é a mesa, é o Senhor. A mesa é o Senhor, É. é o Espírito, né? Todos conectados aí, então, ao Legal. fluir do rio. Bacana. Tem uma pergunta aqui no Facebook do Vai lá, Maros, Ana. que ele perguntou para os irmãos qual o material, além da reciclagem da visão, que vocês indicam para que os irmãos acessem para o apacentamento na casa do Senhor, que hoje é um dos maiores déficits. Então ele quer saber qual o material que usa para o apacentamento dos irmãos que estão chegando novos ou que já estão há mais tempo. Irmã, eu normalmente, como eu disse, como eu sou uma pessoa que eu fui transformada pela cura interior básica, assim, é o que eu indico para as pessoas. Nós aqui já estamos enfrentando um problema bastante grande, porque questões financeiras e tudo, né? O seminário sobre depressão, a cura da depressão, também é outra coisa que tem sido muito colocada aqui, porque assim, aqui em Bagé nós estamos tendo um surto de depressão. Então, assim, as pessoas estão muito carentes do Senhor, né? Então, é isso que tem sido colocado. Entendido. Ricardo, antes tu comentou que tu faz visitas para evangelismo. Essas visitas são como, assim, a partir de contatos do dia a dia? Ou tu vai saindo nos bairros e vai visitando as casas? Como é que Não, é? contatos do dia a dia, porque eu já fiz contato nos bairros aqui e a receptividade foi muito pequena. Sim. Entendi. Então é mais no informal ali, no boca a boca, vai indo lá no mercado, no Exatamente. trabalho. E o restante do rebanho pratica do mesmo uso? Olha, assim, o restante do rebanho também pratica. Não, eu vou dizer assim, tem alguns que ainda têm vergonha. Uhum. Tem alguns irmãos que ainda têm vergonha, que eles se sentem... Mas, assim, a grande maioria já fala do Senhor na maior tranquilidade, consegue... tem exemplos. É o que eu sempre falo, eu falo para os irmãos, que nós temos que ser exemplos. Sim. O Senhor tem que mover na nossa vida para que a gente tenha o que dizer para os irmãos.
Como é que nós vamos falar do Senhor se a gente não conhece o Senhor? Se a gente não sentiu a presença do Senhor na nossa vida? Então, é o que eu digo para eles. Então, assim, nós temos que orar muito, nós temos que pedir para o Senhor mover na nossa vida para que a gente consiga levar a palavra para as pessoas. Verdade. Ricardo, ali, antes a gente estava trazendo um pouco do Ministério da Palavra. Tu enxerga aí no povo que eles acompanham as mensagens de edificação, encontro? Sim, muito. Bacana. Porque assim, ó, irmão, também é uma coisa que eu passo para o povo. Assim, ó, eu te digo que dá para contar nos dedos de uma mão, nesse período todo que eu estou na igreja, que o Senhor não falou comigo nessas mensagens. Sim. O Senhor começou, para te ver como são as coisas, o Senhor começou a falar comigo quando eu ganhei um CD dos ensaios do irmão Sérgio. Uhum. E ali o Senhor começou a falar comigo de uma forma tal, irmão, que até hoje, eu tenho esse CD até hoje guardado. Irmão. Tu vê, então, né? Assim, ó, eu já vivi tanta coisa, irmão. Eu já vi o Senhor se mover tão forte na minha vida e na vida de muitas pessoas que me cercam, que, olha, é maravilhoso. Irmão. E tu vê, assim, Ricardo, potenciais aí para novos líderes de grupo aí, de exército, futuros presbíteros em Bagé, como tu vê as lideranças aí? Sim. Aqui nós temos algumas pessoas que eu sinto assim, ó, que o Senhor vai mover bem forte na vida deles e nós vamos ter presbíteros aqui de Bagé e nós vamos ter as lideranças de exército aqui, dos grupos familiares estão se encaminhando. O Senhor está levantando todos esses lados. Bacana. Mas tu tem puxado, tipo, alguns assim, vem cá, vamos trabalhar junto, ou tu vê que eles estão se aproximando já de ti? Sim. Irmão, esse é o método que a gente tem que usar para que a ovelha venha a se firmar e sentir as experiências com o Senhor. Eu te digo isso, irmão, porque foi o que aconteceu comigo. Sim. O irmão Sérgio me pegou pela mão para fazer transmissão de várias cidades do estado. Por muito tempo nós viajamos junto e olha, o que o Senhor falou comigo através dele foi algo assim maravilhoso. Então são essas experiências que levam a gente a ter assim, ó, muita certeza, muita fé nesse Deus que nos ilumina. Verdade, Ricardo. Beleza, a gente tá aqui, eu acho, uns 5 minutos já pra finalizar o quadro. Vou pedir pras meninas aí, liberar um espaço aí pro pessoal que tá deixando os comentários, perguntas aí, já pra gente ir caminhando pro final, como é que tá aí a movimentação. Eu vi que já tem mais de 130 máquinas simultâneas conectadas, reunindo as plataformas aí, né? Bastante participação aqui no Facebook também do pessoal falando da importância do material. E teve uma pergunta aqui da onde se adquire, né? E todos os materiais que a gente comentou aqui lá na Editora Vento Sul, tu pode adquirir pelo site, né? Ou também nas livrarias locais, né? Nas cidades que tem, pode adquirir lá. Então, fica a dica aí para quem ficou interessado. E tivemos vários irmãos aqui comentando da importância do material e dando seu boa noite. Teve bastante participação. Isso aí, editoraventosul.com. Você acessa o site aí, faz o cadastro, coloca um e-mail, uma senha, seus dados e pode ir procurando ali. Tem muitos materiais, a gente cita toda semana aí, você que acompanha o Novas do Reino sabe, né? Tem material ali para depressão, material para amargura, ansiedade, casamento, o que mais? Em abril, família. Termina o prazo para fazer o download do antigo isso aí, site, né? Pro pessoal, exatamente, pro pessoal aí que já tinha, né, o site antes, já tinha realizado compras, comprou louvor, comprou seminário, tudo que é virtual ali, e-book, no site antigo tem que fazer o download até a virada desse mês, né? Em maio sai fora a plataforma antiga, o site antigo, e fica só as coisas novas. Então, você faz download de tudo que você tinha do antigo site, salva no teu computador, celular, pendrive, HD, deixa tudo salvo, que a gente está começando uma nova trajetória com esse site que é novo. É tudo novo, plataforma nova ali, né?
A gente teve mais comentários aqui, mas a gente foi respondendo sem as perguntas deles aqui, a gente já entrou no assunto. Mas teve um comentário aqui da Marilene, e ela comentou que faz pouco tempo que ela está aqui na igreja, e ela está encantada com os materiais. A Escola do Reino, por exemplo, está sendo uma bênção. Estou aprendendo e entendendo muito melhor a palavra. É Marilene? Isso aí, Isso seja aí, bem-vinda, né? Um abraço, também. Com certeza. Acompanham novas aí que você vai ficar maravilhado dos testemunhos que a gente libera semanalmente nesta programação. Grande abraço aí. Beleza, vamos continuando aqui. A gente tem mais alguns minutinhos. Eu vou pegando as considerações finais aqui dos presbíteros e perguntando também a importância do reciclagem da visão aí na vida dos nossos irmãos. Nelson, considerações finais e a importância do reciclagem para ti aí. Eu acho, no sentido assim, que é importante que a gente participa, né? Primeiro tem essa comunhão aí com os irmãos. A gente, vou falar do que eu sinto agora, né? Assim, a gente tem um certo, assim, a vida meia... E esse momento, assim, é um momento, assim, que a gente fala alguma coisa, assim, a não ser para os irmãos, às vezes, aqui da congregação, e isso é muito bom estar compartilhando, e eu já ouvi muitas coisas de irmãos que já tiveram aí, passaram por aí, e eu fico atento e eu vejo, assim, coisas que me foi muito útil. Sim. Muito bom, e os irmãos responderam daquilo que eles estão passando. Às vezes, assim, um comentário do irmão, sim, traz a solução para a gente. Então, toda essa programação é muito importante para todos nós. Estamos aí. Eu agradeço essa participação aí e que o Senhor complete essa obra aí. É tão grande, tão demorada, mas o final será vitorioso. Verdade, Nelson. A gente que agradece a tua participação, viu? Ricardo, espacinho aí para as considerações e também deixa para nós uma deixa do reciclagem, como tem te ajudado. Olha, irmão, a reciclagem tem me ajudado porque o que acontece? Eu recebo as experiências dos irmãos. Eu vejo o que está acontecendo na vida deles e isso vai mudando a minha forma de ver as coisas. As experiências, essa troca é importante, porque nós vamos aprendendo com os irmãos, a gente vai vendo o que o Senhor está movendo na vida dos irmãos, e a gente, pelo menos no meu caso, né, muitas vezes isso me leva a orar mais, a me consagrar mais, para alcançar aquilo ali também. Porque é isso que muitas vezes o irmão me diz uma experiência que ele passou e eu gostaria de ter uma experiência parecida. Então eu vou aos pés do Senhor e busco essa experiência com o Senhor. E o Senhor me dá essa graça. Então, assim, isso é muito bom, porque isso nos faz crescer. Verdade. E é isso que nós temos que o que eu digo para o meu povo, que nós temos que nos aproximar de Deus. Nós temos que permitir que Ele transforme a nossa vida. E a mudança, a reciclagem da nossa visão é exatamente isso. Nós temos que aprender com a experiência dos irmãos a mudar a nossa forma de ver e permitir que Deus mova na nossa vida. Isso aí, Ricardo. A gente agradece a tua participação aí por todo compartilhar. Nelson, da mesma forma aí, muito obrigado pelas experiências de vocês, né, compartilhadas, a trajetória, a forma que o Senhor usa aí em cada cidade. Muito obrigado, até uma próxima, viu? Deus abençoe, irmãos. Tchau, tchau. Igualmente. Deus abençoe vocês também.